caos. Você tem que ver o caos. E agora, o que é que o Dedé vai fazer? Fala dele, calma. Antes de falar do Dedé, já teve um que entrou em campo. Nubank vai cumprir a legislação nacional e internacional. Tradução, vai cumprir a Magnitsky. Sim, vai cumprir a Magnitsky. Não, se você vai seguir as duas, você vai cumprir a Magnitsky. Acabou, nunca eu tô nem aí o que ela vai fazer. Tá lá, diz a CEO do Nubank. Como política institucional, temos um cumprimento abuso das leis brasileiras e das leis internacionais, mas nesse momento não tem nenhuma ação requerida do nosso lado. Vai ter. E ela vai cumprir a Magnitsky. E aí começa. Malu Gaspar, primeiro deu só uma dosezinha, 00:01, o dia hoje, do primeiro minuto do dia de hoje. A Malu Gaspar nos agracia com esta linda nota. Perdas bilionárias dos bancos são o custo do medo de eliminar dinheiro contra a Magnitsky. A priori era só uma nota, uma análise sobre as perdas do dia de ontem. E quando você começa a ler, você fala, mas nossa, mas como assim, Malu Gaspar? Conte essa história direito. E aí ela volta às 4 da manhã com mais informações. Mas ela começa. E fala o que está acontecendo, os negócios que os bancos têm, tudo mais, pipipipopopô. E diz que além disso, né, dos custos, outro foco de prejuízo está nos contratos de prestação de serviços. Para além de acessar o dólar, o SWIFT e tudo mais, tem serviços como o fornecimento de armazenamento de dados em nuvem, né? Amazon Web Service, Oracle, Microsoft, Google, tudo isso aí, para os quais nem há substitutos nacionais. Nem se quiser, tem no Brasil quem oferte o serviço. Não tem como o banco funcionar. E aí vem a pergunta que os chefões da Faria Lima passaram um dia tentando responder. O que vai acontecer caso o Supremo dê uma liminar proibindo o banco como Itaú Banco do Brasil de encerrar a conta de um sancionado pela Magnitsky? Dilema. Por conta disso, enquanto os preços das ações despencavam nas telas dos operadores, os executivos de grandes instituições passavam um dia em reuniões e ligações com interlocutores em escritórios de advocacia e bancos internacionais para tentar vislumbrar uma saída para escapar desse dilema. Então, assim, você já viu que o Supremo quer? Entre em campo, procura uma saída. Irmão, se tivesse a saída, ele já tinha encontrado. A saída mais óbvia foi resumida em uma análise do BTG que circulou ao longo do dia entre as operadoras de mercado. Dedé deu papo aí pra galera da Faria Lima. Qual a solução? Fechar preventivamente as contas de possíveis alvos da Magnitsky antes mesmo de ser comunicado a respeito da sanção. Deixa eu explicar, né? Você entendeu? Encerra a conta dos 11 ministros. De todos. Pô, mas só tem a Magnitsky contra... Sim, mas encerra dos 11. Dedé... Como é que você fala isso, Dedé? Dedé... É possível, os 11 podem ser sancionados, né? Dedé, como é que você fala isso, Dedé? Vamos entender. Diz o texto do BTG. Encerrar ou segregar conta por política interna é lícito. Todo banco ele pode encerrar o contrato com seu cliente. Fazê-lo porque mandaram de fora não é. Então veja só. Esquece o Moraes. Você tem os outros. Se o BTG falar, velho, não quero mais como cliente não. Por que não? Porque eu não quero. É decisão minha. Não é que os Estados Unidos mandou eu encerrar tua conta. Não. É decisão minha. Então ele tá de boa. Em termos da lei, todo mundo sabe que ele tá fazendo isso de forma preventiva porque tá com medo da Magnitsky. Tá com medo do cara ser sancionado pela Magnitsky. Mas, juridicamente falando, ele tá na lei. Olha o nível que as coisas estão chegando. E o que tá circulando na Faria Lima. Cancela a conta dos 11. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias nos Estados Unidos, o que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador. Nesse contexto, o encerramento preventivo, antes de notificações formais, reduz de forma significativa e simultânea o risco de questionamento no Brasil e de sanções nos Estados Unidos. Assim, se eu te encerrei antes, aí a justiça vem, por que você encerrou minha conta? Cara, eu encerrei porque eu não sei, não gosto de tu. Tu não era sancionado. Quando eu encerrei tua conta, tu nem era sancionado. Então não vem me falar que eu encerrei tua conta porque o Trump mandou. Então ele só teria um risco, que é Alexandre de Moraes. Os outros dele tá de boa, porque ele já cancelou a conta. O Flávio Dino conseguiu colocar os 11 no alvo da Faria Lima. O Flávio Dino conseguiu colocar os 11 e sua família, né? O Flávio Dino conseguiu. Reduz, mas não elimina o risco de novas complicações por conta das sanções já feitas ao Moraes. A esta altura, o aviso da sanção contra ele já chegou aos bancos brasileiros, que não escapariam de um eliminado Flávio Dino. Seu custo já foi estimado ontem pela Faria Lima. Então assim, cara, tá precificado, agora tem mais 10. E aí, vamos cancelar os 10, né? Todo mundo cancelar, vai cancelar. O Supremo vai atacar todos os bancos de uma vez só, se a gente cancelar de todos. O Dedé tá bravo, viu? Eita, esse Dedé, viu? É por isso que o Ciro Nogueira gosta de Dedé. Devia colocar o Ciro Nogueira também no inquérito. Se for colocar o André no inquérito, por obstrução da justiça e ajudar Eduardo Bolsonaro, tem que colocar o Ciro Nogueira. Os prejuízos que podem vir por aí, no entanto, são tão difíceis de calcular quanto a reação do Trump. Só o que dá pra dizer que não serão pequenos. A Malu Gaspar volta com mais detalhes. Bancos estudam cancelar unilateralmente contas de alvos, no plural, da Magnitsky para driblar o Supremo. Mas como assim, amigo? Driblar o Supremo?
Vocês vão peitar o poder judiciário? Vocês estão loucos? Apreensivos com a decisão do Flávio Dino. Grandes bancos com atuação no Brasil já avaliam um cancelamento unilateral das contas de Alexandre de Moraes e outros potenciais alvos da Magnitsky. A hipótese consta de um parecer interno do BTG que circulou na Faria Lima desta terça e vem sendo considerado em função do impasse que a ordem de Dino provocou no setor. Nesse cenário, que tem potencial para tensionar ainda mais o clima já péssimo entre o Supremo e instituições financeiras. E na boa, gente, vocês acham mesmo que tem alguém no Brasil, até os campeões nacionais, que tá feliz com o que tá uma bosta esse país, né? O que o Supremo fez com o Brasil tá horrível, né? O Supremo Tribunal Federal conseguiu destruir o país. O caos, a chamada polarisão que eles reclamam, é o judiciário. É essa perseguição. Mas é bom saber que o clima tá muito ruim. Os bancos se antecipariam a um agravo das sanções e a uma eventual decisão do Supremo que os forçasse a violar as sanções americanas. Assim escapariam as punições causadas pela lei. Como publicamos no blog na última terça, a decisão do Supremo levantou entre banqueiros o temor de ter seu cumprimento pelos bancos brasileiros provoca efeitos catastróficos para as instituições com multas bilionárias impostas pelos Estados Unidos. Isso porque as sanções OFAC, como a Magnitsky, são implementadas automaticamente pelos bancos em nível global, incluindo desde contas bancárias até contratos ou linhas de crédito. Se já vem definição sobre o alcance das restrições americanas sobre os ministros antes da ordem de Dino, antes da ordem de Dino, cara, vamos fingir que nada tá acontecendo, vamos fingir de morto. Flávio Dino ligou, né? Ele ligou uma fogueira, começou a fazer final, mas eu estou aqui, ó. Olha olha nós. O cara provocou os Estados Unidos, o cara declarou guerra aos Estados Unidos. É o craque do jogo, é o Sidônio do judiciário. As dúvidas se multiplicaram desde a divulgação da medida que prevê deliberação expressa do Supremo em sede de reclamação constitucional, oferta, blá, blá, blá. Na prática, essa previsão abre caminho para liminares proibindo bancos de acatarem restrições a alvos da Magnitsky. E aí, o gatilho não foi o Dino, o gatilho foi a resposta que veio de fora. A reação do governo Trump, a reação do Supremo nas redes sociais, através de uma publicação replicada pela Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, que classifica Moraes como tóxico, ou seja, né, o que é tóxico? Não, olha, se você está próximo a uma pessoa tóxica, você fica intoxicado. É o efeito em cascata, né? É o que estão falando da assistência material, as sanções secundárias. Para bom entendedor, para quem tinha que entender, entendeu. Quem tinha que entender o termo tóxico, entendeu. Cara, se vocês vão tomar também. E ameaça explicitamente instituições estrangeiras que atuam no mercado americano e venham manter transações com o ministro, ampliou o pânico na Faria Lima. O cancelamento sumário das contas de alvos da Magnitsky pelos bancos passou então a ser cogitada como saída preventiva. A análise do BTG é clara. Encerrar ou segregar a conta por política interna é lícito. Fazê-lo, porque mandaram de fora, não é. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias nos Estados Unidos, o que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador. Destaque informe. Nesse contexto, o encerramento preventivo, antes de notificações formais, reduz de forma significativa e simultânea o risco de questionamentos no Brasil e de sanções nos Estados Unidos. Essa medida reduziria, mas não eliminaria o risco de Alexandre de Moraes. E aí agora, a última informação do encerramento do vídeo de hoje. Eita, ainda tem mais coisa, esqueci. Calma, ainda tem mais uns 5 minutos. Afinal, o aviso de retaliação... Ainda tem uma coisa boa no final. O aviso de retaliação americana contra o ministro já chegou aos bancos brasileiros, que não escapariam de eliminar Dino. Esse custo já foi estimado nos últimos 2 dias pela Faria Lima, enfim. Por hora, prevalece a incerteza sobre cenários a curto prazo em meio ofensiva dos Estados Unidos. O Supremo não confirma em quais bancos, escute, mantém ou mantinha contas até sua inclusão na Magnitsky. Sabe-se que os salários dos ministros são pagos através do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Mas os ministros podem manter apenas contas salários e movimentar suas finanças pessoais em instituições privadas. É o caso do Moraes, segundo apurou a equipe do blog. Sim, ele possui conta em algum dos bancos privados brasileiros. E aí, pai? Qual é o banco que o ministro tem a sua conta corrente? Eita! Quem vai rodar? Alguém tem que fazer uma IA daquela do Silvio Santos girando a roda da fortuna. Vai. E aí fica rodando. Falei, qual é o banco? Qual é o banco? Qual é o banco? Fala do Banânia e do neto do ditador, viu? Rapaz, os caras alopraram, bicho. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o que é que vocês fizeram, viu? E aí? Chegou no pico do Mandetta, né, gente? Na boa é o que eu tô falando, não é tic-tac. Não tá dependendo mais do que vai acontecer lá fora. Chegamos no ponto, cara, alguma coisa tem que fazer. Começaram a precificar 40 bi ontem, e hoje vai fazer o quê? Se tiver hoje uma decisão dos Estados Unidos, tiver uma fala, tiver um aviso, e se esses avisos aí que eles são invisíveis estiver rolando? Pedindo aí, mostra a transação, deixa eu ver se tem isso. Os caras tome. Tiver uma multa hoje, chegasse a multa no meio dos peitos, tome, receba, pá! E aí, já pensou? Ontem, um preço de 40 bi. Eu não entendi disso, mas eu acho que se chegar uma multa que seja aí sei lá, de 10 milhões, ou pode ser uma multa de 10 reais, um boleto de 10 reais, mas só pra você ter certeza, cara, essa multa é real, vai vir multa, é só uma avisa que essa aqui é 10 reais, 10 dólares. 10 dólares. Vamos de 10 dólares. O banco que receber uma multa de 10 dólares, vixi Maria, as ações vão derreter.
vai dar circuit breaker na bolsa. Achismo meu, né? Mas eu acho que faz muito sentido. Mas calma que tem mais. Só mais um tiquinho. Aliados de Trump consideram decisão de Dino sem efeito. Se eles estão considerando isso é por quê? Porque eles vão fazer valer, né? Eles vão fazer valer a Magnitsky. E o Flávio Dino, com sua postura de ministro, conseguiu entrar na mira da Magnitsky. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é brabo. Ah. Eu fico pensando, né? E se foi o Zanin? O Zanin chegou, ô Dino, vai lá, mano, dá a canetada aí, pô. Quebra essa pra mim. Quebra essa pra mim lá que eu depois, se tu quiser aí, eu enfrento. Eu não tô querendo tomar uma decisão disso, não. Vai lá, pô, pra tu ficar com moral com Lula. Aí o Dino falou, então vou. Aí foi lá e foi. E falei, eita, rapaz, o Zanin meteu na esparrela, viu? Que esparrela que se meteu no Flávio Dino. Eu não queria estar no teu lugar, não, mano. E a gente encerra com isso daqui, né? O Paulo Capello colocou uma nota. Como que não quer nada ontem? Houve um cálculo. Até ontem. Não sei se esse cálculo persiste. Mas segundo Paulo Capelli, o cálculo de Moraes sobre a composição do Supremo pós-Magnitsky. Segundo Paulo Capelli, mesmo após a Magnitsky,